Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando a primeira vez o Senhor falou por meio de Oséias, o Senhor lhe disse: Vá e case com uma prostituta, e tenha com ela filhos de uma prostituta. Porque o Senhor se prostituiu, desviou-se do Senhor. Então Oséias foi e casou com Gomer, filho de Diblau, que ficou grávida e lhe deu um filho. E o Senhor disse a Oséias: Ponha nele o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei a casa de Jeú, por causa do sangue derramado de Jezreel. Vou acabar com o rei da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Gomer ficou grávida outra vez e deu à luz uma filha. Então o Senhor disse a Oséias: Ponha nela o nome de Lo-Ruhamá, porque não voltarei a ter compaixão de Israel para lhe perdoar. Porém, da casa de Judá eu terei compaixão e o salvarei pelo Senhor, seu Deus, porque não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de ter desmamado Lo-Ruhamá, Gomer ficou grávida mais uma vez e deu à luz um filho. E o Senhor disse: Ponha nele o nome de Lo-Ammi, porque vocês não são o meu povo, nem eu serei o seu Deus. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar em que lhes foi dito, vocês não são o meu povo, ali mesmo se dirá a eles: vocês são os filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel serão reunidos e constituirão sobre si uma só cabeça. Eles se levantarão de Israel, porque grande será o dia de Jezreel. Chame os irmãos de Ami e suas irmãs de Ramuá. Acusem as mães de vocês, acusem-na, porque ela não é minha mãe, e eu não sou seu marido, porque ela afaste das suas prostituições, de sua presença, de seus adultérios e entre seus seios. Do contrário, eu deixarei sem roupa e nua como no dia em que nasceu. Eu tornarei semelhante a um deserto, a uma terra seca, deixarei que morra de sede. E não terei compaixão de seus filhos, porque são filhos de uma prostituta. Pois a mãe deles se prostituiu, aquele que os concebeu agiu de forma vergonhosa, porque disse: Irei atrás dos seus amantes, que não dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu azeite e as minhas bebidas. Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos e levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. Ela correrá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Irá procurá-los, mas não os encontrará. Então dirá: vou voltar para o meu primeiro marido, porque a minha vida era melhor naquele tempo do que agora. Ela não reconheceu que fui e lhe dei o trigo, o vinho e o azeite. Fui eu que lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Portanto, farei com que no devido tempo ela devolva o meu trigo e o meu vinho. Tirarei dela a minha lã e o meu linho que deveriam cobrir a sua nudez. Agora descobrirei as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes, e ninguém a levará da minha mão.
Farei cessar toda a sua alegria e as suas festas e as festas de lua nova, os seus sábados e todas as suas solenidades. Devastarei as suas videiras e as suas figueiras, das as quais ela diz: este é o pagamento que recebi dos meus amantes. Farei com que virem mato, e os animais selvagens os devorarão. Eu as castigarei pelos dias de Baalins, nos quais lhes queimou incenso e se efetuou com os seus pendentes e com as suas joias, e andou atrás dos seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Portanto, eis que eu o atrairei e a levarei para o deserto, e falarei ao coração, e ali lhe devolverei as suas vinhas, e farei do vale de Ecor uma porta de esperança. Ali ela me responderá, como nos dias da sua mocidade, como no dia em que saiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará de meu marido, e eu não me chamará mais de meu Baal. Removerei da sua boca os nomes dos Baalins, e ela não mais se lembrará desses nomes. Naquele dia eu farei a favor dela uma aliança com os animais selvagens, com as aves dos céus e com os animais que rasteiam sobre a terra. Tirarei a terra, o arco, a espada e a guerra, e farei com que o meu povo repouse em segurança. Farei de você a minha esposa para sempre. Farei de você a minha esposa em justiça, em juízo, em bondade e em misericórdia. Farei de você as minhas esposas, a minha esposa em fidelidade, e você reconhecerá o Senhor. Naquele dia eu responderei, diz o Senhor, responderei aos céus, e estes responderão à terra. A terra responderá ao trigo e ao vinho, e ao Senhor azeite, e estes responderão a Jezreel. Semearei Israel para mim mesmo na terra, e terei compaixão de Lo-Ruhamá, e para Lo-Ami direi: você é meu povo, e ele responderá: tu és meu Deus. O Senhor me disse: vai outra vez, ame sua mulher, que é amada por outro e adúltera, assim como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para os outros deuses, amem bolos de passas. Assim comprei-a por 15 peças de prata e 50 quilos de cevada. E eu disse a ela: você vai ficar comigo por muito tempo. Você não deve se prostituir nem se entregar a outro homem. E eu farei o mesmo em relação a você, porque os filhos de Israel ficarão por muito tempo sem rei, sem príncipe, sem um sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Depois os filhos de Israel voltarão e buscarão o Senhor, seu Deus, e Davi, seu rei. E os últimos dias tremendo se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Filhos de Israel, escutem a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma controvérsia com os moradores da terra. Não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus na terra, mas apenas juramento falso, mentira e assassinato, roubo e adultério. Há violência e homicídio sobre homicídios. Por isso a terra está de luta, e todos os seus moradores desfalecem, juntamente com os animais do campo e com as aves do céu. Até os peixes do mar estão morrendo. Todavia, que ninguém acuse nem repreenda, porque a minha acusação é contra vocês, sacerdotes. Por isso vocês tropeçarão de dia, e os profetas juntamente com vocês tropeçarão de noite. E eu destruirei a mãe de vocês. O meu povo está sendo destruído pois lhe falta o conhecimento. Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes antes de mim, visto que o esqueceram da lei do meu Deus.
Eu não esquecerei dos seus filhos. Quanto mais estes se multiplicarem, tanto mais contra mim pecaram. Eu mandarei a sua honra e vergonha. Alimente-se do pecado do meu povo, e do seu maior desejo é que o povo continue a pecar. Por isso, tal povo, tal sacerdote, os castigarei. Eu os castigarei pela sua conduta, e lhes darei o que merecem por seus atos. Comerão, mas não ficarão satisfeitos. Eles se entregarão à prostituição, mas não se multiplicarão, porque deixaram de adorar o Senhor. A prostituição, o vinho envelhecido e o vinho novo tiram o entendimento. O meu povo consulta os seus ídolos de madeira, e em pedaço de paus lhes dá a resposta. Porque um espírito de prostituição os enganou, e eles prostituíram-se e abandonaram o seu Deus. Sacrificam no altar os montes e queimam incenso sobre as colinas, debaixo dos carvalhos, dos álamos e dos terebintos, porque é boa a sua sombra. Por isso as filhas de vocês se prostituem, e as suas noras adulteram. Não castigarei as filhas de vocês que se prostituem, nem as suas noras, quando adulteram, porque os próprios homens se retiram com as meretrizes e oferecem sacrifícios com as prostitutas cultuais. É um povo que não tem entendimento, corre para a sua perdição. Se você, Israel, quer se prostituir, pelo menos não faça com que Judá se torne culpado. Não venham a Gilgal, nem subam a Bet-Aven, e não jurem, dizendo: tão certo como vive o Senhor. Como vaca rebelde, Israel se rebelou. Será que o Senhor pode apacentá-los num lugar espaçoso, como se fossem cordeiros? Efraim está entregue aos ídolos, é deixá-lo. Tendo acabado de beber, eles se entregaram à prostituição, e os seus príncipes amam apaixonadamente a desonra. Os ventos os envolveu as suas asas, e eles ficaram envergonhados por causa dos seus sacrifícios. Ouçam isso, sacerdotes, fica atento ao caso de Israel, dê ouvidos ao caso do rei, porque a sentença é contra vocês, pois vocês foram um laço em Mispa e uma rede estendida sobre Tabor. Os rebeldes se aprofundaram na matança, mas eu castiguei todos eles. Eu conheço Efraim, Israel não me está oculto, porque você, Efraim, se prostituiu, Israel está contaminado. O que eles fazem não lhes permitem voltar para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles e não conhece o Senhor. A arrogância de Israel abertamente dá testemunho contra eles. Israel e Efraim caíram por causa da sua iniquidade, e Judá cairá juntamente com eles. Com os seus rebanhos e o seu gado irão em busca do Senhor, mas não o acharão. Ele se afastou deles. Foram infiéis ao Senhor, porque tiveram filhos bastardos. Agora a festa da lua nova os consumirá com as suas plantações. Toquem a trombeta de Gibeá e façam soar o alarme em Ramá. Comecem a gritar em Bet-Aven. Cuidado, Benjamim. Efraim se tornará em desolação no dia do castigo entre as tribos de Israel. Tornei conhecido que se cumprirá. Os príncipes de Judá são como os que mudam os marcos. Derramarei o meu furor sobre eles como água. Efraim está oprimido e esmagado pelo juízo, porque preferiu seguir a vaidade.
Portanto, para Efraim eu serei como uma traça, e para a casa de Judá como uma podridão. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá notou a sua ferida, Efraim se dirigiu à Síria e enviou os mensageiros ao grande rei, mas eles não têm condições de curá-los, nem de sarar a sua ferida, porque para Efraim eu serei como um leão, e para a casa de Judá como um leãozinho, e eu mesmo os despedaçarei, e depois irei embora. Vou arrastá-los comigo, e não haverá quem possa livrá-los. Irei e voltarei para o meu lugar, até que reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando angustiados, eles me buscarão ansiosamente. Venham e voltem para o Senhor, porque Ele os despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Depois de 2 dias, nos dará vida. Ao terceiro dia, nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva fora de época, que rega a terra. Que farei com você, Efraim? Que farei com você, Judá? Porque o amor de vocês é como a névoa de manhã e como o orvalho da madrugada, que logo desaparece. Por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca. Os matarei e os meus juízos sairão como a luz, pois quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Mas eles transgrediram a aliança. Como Adão, eles foram infiéis a mim. Gileade é a cidade dos que praticam justiça, manchada de sangue, como um bando de assaltantes que espreitam alguém. Assim é a companhia dos sacerdotes, pois matam no caminho para Siquém, praticam perversidades. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel se contaminou. Também você, Judá, será ceifado quando eu remover o cativeiro do meu povo. Quando tento sarar Israel, se descobre a iniquidade de Efraim e a maldade de Samaria, porque praticam a falsidade, ladrões invadem as casas e bandos assaltam as ruas. Não se dão conta de que eu me lembro de todas as suas maldades. Agora estão rodeados pelas suas más ações, que estão sempre diante de mim. Alegram, ó rei, com as suas maldades, e os príncipes com as suas mentiras. Todos eles são adúlteros, são semelhantes ao forno aceso pelo padeiro, que não precisa atiçar o fogo desde que sovou a massa até que seja levedada. No dia da festa do nosso rei, os príncipes adoecem de tanto beber vinho, e o rei estendeu a mão aos zombadeiros. Enquanto estão à espreita, preparam o coração como o forno. Durante a noite o seu furor se abranda, mas pela manhã queima como um fogo abrasador. Todos eles são quentes como um forno e consomem seus juízes. Todos os seus reis caem, mas não há ninguém entre eles que me invoquem. Efraim se misturou com os povos, e é um pão que não foi virado na hora de assar. Estrangeiros sugam as suas forças, mas eles não percebem. Cabelos brancos e espalham pela cabeça, mas ele não sabe. A arrogância de Israel abertamente dá testemunho contra eles, mas eles não voltam para o Senhor seu Deus, nem buscam em tudo isso.
porque Efraim é como uma pomba ingênua, sem entendimento. Chamam o Egito e se voltam para a Síria. Quando for, estenderei a minha rede sobre eles e farei com que desçam como as aves do céu. Eu os castigarei de acordo com o que ouviram na sua congregação. Ai deles, porque fugiram de mim. Destruição sobre eles, porque eles rebelaram contra mim. E eu os remiria, mas eles falam mentiras contra mim. Não clamam a mim de coração, mas dão ouvidos nas suas camas. Eles se ajuntam para o trigo e para o vinho, mas se rebelam contra mim. Eu treinei e fortaleci os seus braços, mas eles planejam mal contra mim. Eles voltam, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se como um arco defeituoso. Os seus príncipes serão mortos à espada, por causa da desolância da sua língua. Serão motivo de zombaria na terra do Egito. Toque a trombeta. Ele vem com a águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Eles me invocam dizendo: nosso Deus, nosso Israel, te conhecemos. Mas Israel rejeitou o que é bom. O inimigo o perseguirá. Eles restabeleceram reis, mas não da minha parte. Constituíram príncipes, mas eu não o soube. Com a sua prata e com o seu ouro fazem ídolos para si, para a sua própria destruição. O meu bezerro, ó Samaria, é rejeitado. A minha ira se acende contra eles. Até quando eles serão incapazes da inocência? Porque esse bezerro veio de Israel. É obra de artifício, não é Deus. Esse bezerro de Samaria será quebrado em pedaços, porque semeia os ventos e colhe em tempestades. O cereal que estiver por ser colhido não terá espigas, e não haverá farinha, e se houver, os estrangeiros a comerão. Israel foi devorada e agora está entre as nações, uma coisa de que ninguém se agrada, porque foram pedir ajuda à Síria, como um jumento selvagem que segue o seu próprio rumo. Efraim contratou amantes, todavia, ainda que contratem amantes entre as nações para socorrê-los, eu os reunirei para juízo. Já começaram a definhar sobre a opressão do poderoso rei, visto que Efraim multiplicou altares para pecar. Estes altares lhes servirão para pecar, embora eu lhes escreva a minha lei em 10.000 preceitos, estes seriam tidos como coisa estranha. Amam o sacrifício, por isso sacrificam, pois gostam de carne e a comer, mas o Senhor não os aceita. Agora eles se lembram da iniquidade deles e as castigará os pecados que cometeram. Vou mandá-los de volta para o Egito, porque Israel se esqueceu do seu Criador e edificou palácios, e Judá multiplicou cidades fortificadas. Mas eu enviarei fogo contra as suas cidades, fogo que consumirá os seus palácios. Não se alegre, Israel, nem exulte como os outros povos, porque você se prostituiu abandonando seu Deus. Você gostou de receber o pagamento da prostituta em todas as eiras de cereais. A eira e o lagar não os alimentarão, e o vinho novo lhes faltará. Não permanecerão a terra do Senhor. Efraim voltará para o Egito, e na Síria comerão comida impura. Não ofereçam libações de vinho ao Senhor, nem aos seus sacrifícios lhes serão agradáveis. O pão que comerem será como pão de pranteadores, e todos os que deles comerem ficarão impuros. Esse pão será exclusivamente para eles.
não entrará na casa do Senhor. O que vocês farão no dia da solenidade e no dia da festa do Senhor? Porque eis que eles fugiram por causa da destruição. O Egito os reunirá, e Mefins os sepultará, e os seus tesouros de prata ficarão como urtigas. Espinhos tomarão conta das suas moradas. Chegarão os dias do castigo, chegarão os dias da retribuição. O Senhor ficará sabendo: o profeta é um tolo, e o homem de espírito é um louco, por causa da abundância da sua iniquidade, ó Israel, do seu imenso ódio. O profeta é sentinela contra Efraim, ao lado de meu Deus, mas o laço do passarinheiro se encontra em todos os seus caminhos e inimizade no templo do seu Deus. Eles se afundarão na corrupção, como os dias de Gibeá. O Senhor se lembrará das suas injustiças e castigará os pecados que eles cometem. Tela. Encontrarei Israel como uvas no deserto. Vi os pássaros de vocês como primícias da figueira nova, mas eles foram para Baal-peor, consagraram-se à vergonha idólatra e se tornaram tão abomináveis como aquilo que amaram. Quanto a Efraim, a sua glória voará como ave, não haverá nascimento, nem gravidez, nem concepção, ainda que venham a criar os seus filhos. Eu os privarei deles, para que não fiquem em um sequer. Ai deles, quando eu me afastar. Aos meus olhos, Efraim era como tiro plantado no lugar agradável. Mas Efraim levará os seus filhos ao matador. Dá-lhes, ó Senhor, o que lhes darás, dá-lhes um ventre estéril e seios sem leite. Toda a maldade deles se achará em Gilgal. Foi ali que comecei a odiá-los, por causa da maldade das suas ações. Eu os expulsarei da minha casa, não os amarei mais. Todos os seus príncipes são rebeldes. Efraim está ferido. Secarão-se as suas raízes, não dará fruto. E o mesmo que as mulheres voltem a dar à luz, eu os matarei, esses filhos queridos. O meu Deus os rejeitará, porque não lhes dão ouvidos e andarão sem rumo entre as nações. Israel era uma videira de ramagem viçosa que dava seu fruto. Quanto mais abundantes os seus frutos, maior o número de altares. Quanto mais a terra produzia, tanto mais embelezavam as colunas sagradas. O coração deles está dividido, e agora terão de pagar por isso. O Senhor quebrará os altares deles e destruirá as colunas sagradas. Agora eles vão dizer: não tomem rei, porque não tememos o Senhor. E o rei que poderia fazer por nós falam palavras vãs, jura falsamente e faz alianças. Por isso o juízo brota como erva venenosa nos sepulcros dos campos. Os moradores de Samaria ficarão com medo por causa do bezerro de Bet-Avém. O seu povo se lamentará por causa dele, e os sacerdotes idólatras temerão por causa da sua glória, que já se foi. Também o bezerro será levado a Síria como presente para o grande rei. Efraim se cobrirá de vexame, e Israel ficará com vergonha do seu ídolo de madeira. O rei de Samaria será como lasca de madeira na superfície da água. Os lugares altos de Avém, que são o pecado de Israel, será como destruídos. Espinhos e ervas daninhas crescerão sobre os seus altares. E o povo dirá aos montes: cubra-nos, e as colinas caiam em cima de nós. Desde os dias de Gibeá você pecou, ó Israel, e nesse pecado você permaneceu. Será que a batalha contra os filhos da perversidade não hão de alcançá-lo em Gibeá?
eu os castigarei na medida do meu desejo. Os povos se ajuntarão contra eles, quando eu os punir por causa da sua dupla transgressão. Porque Efraim era uma bezerra domada. Eu gostava de pisar o trigo da ilha. Coloquei o jugo sobre o seu belo pescoço. Atrelei Efraim ao carro. Judá lavrará, Jacó lhe desfará os torrões. Então eu disse: semeiem a justiça e colham a misericórdia. Lavram um campo não cultivado, porque o tempo de buscar o Senhor até que ele venha, e chova a justiça sobre vocês. Vocês lavraram para a maldade, colheram a injustiça e comeram os frutos da mentira. Vocês confiaram nos seus carros de guerra e na multidão de seus valentes. Por isso, entre o seu povo se levantará o tumulto de guerra, e todas as suas fortalezas serão destruídas, como Salmã destruiu Bet-Arbel no dia da batalha. As mães foram despedaçadas com seus filhos. Assim se fará com você, ó Betel, por causa da sua grande maldade. Ao amanhecer, o rei de Israel será totalmente destruído. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se afastavam de mim. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Mas fui eu que ensinei Efraim a andar e tomei-os nos seus braços. Mas eles não entenderam que era eu quem os curava. Atrai-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre o pescoço e me inclinei para dar-lhes de comer. Não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será o seu rei, porque se recusam a voltar para mim. A espada cairá sobre as suas cidades, consumirá seus ferrolhos e os devorará por causa dos seus caprichos, porque o meu povo é inclinado contra mim, e se são chamados a dirigir-se para o altar alto, ninguém o faz. Como poderia eu abandoná-lo, Efraim? Como poderia entregá-lo, Israel? Como farei com você o que fiz com Admar? Como poderia fazer de você outra Zebolim? Meu coração se comove dentro de mim, toda a minha compaixão se manifesta. Não executarei o furor da minha ira, não voltarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não um homem, sou santo no meio de vocês, não virei com ira, seguirão o Senhor, que rugirá como leão, e quando ele rugir, os filhos tremendo irão do ocidente, tremendo como passarinhos, virão do Egito, e como pombas, os da terra dos Assírios, eu os farei habitar em suas próprias casas, diz o Senhor. Efraim me cercou com mentiras, e a casa de Israel com engano, mas Judá ainda está ao seu lado de Deus, e permanece fiel ao Santo. Efraim apacenta o vento e persegue o vento e leste do dia inteiro, multiplica mentiras e destruição, faz aliança com a Síria, mas o azeite é levado para o Egito. O Senhor tem uma controvérsia com Judá e castigará Jacó segundo a sua conduta. Ele dará o que merece por seus atos. No ventre Jacó pegou, no calcanhar de seu irmão, no vigor da sua idade, lutou com Deus. Lutou com o anjo e venceu, chorou e pediu que o abençoasse. Em Betel encontrou Deus, e ali Deus falou com ele. O Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu nome.
Quanto a você, volte para seu Deus, siga o amor e a justiça, e espere sempre no seu Deus, como merecedor que tem nas mãos de uma balança desonesta e ama a opressão. Efraim diz: certamente fiquei rico, encontrei muitas riquezas em todos esses meus esforços. Não encontrarão em mim nenhum delito, mas nada que seja pecado. Mas eu sou o Senhor, seu Deus, desde a terra do Egito, e ainda os farei habitar em tendas como os dias da festa. Falei dos profetas e multipliquei as visões pelos mistérios dos profetas, propus símiles. Será como as transgressões de Gileade. Eles são pura vaidade em Gilgal, sacrificam bois. Seus altares serão como os montões de pedra, como os sulcos dos campos. Jacó fugiu para a terra da Síria. Ali Israel trabalhou para conseguir uma esposa e por dela guardou o gado. Mas o Senhor, por meio de um profeta, tirou Israel do Egito e por um profeta cuidou do seu povo. Efraim amargamente o provocou a ira, e por isso o seu Senhor fará com que ele pague pelo sangue que derramou e lhe retribuirá pelas suas afrontas. Quando Efraim falava, havia tremor. Foi exaltado em Israel, mas ele se fez culpado por causa de Baal e morreu. Agora pecaram cada vez mais. A sua prata faz imagens de fundição, ídolos segundo o seu conceito. Todos os ovos de artifícios e dizem ofereçam sacrifícios a eles. Chegam até a beijar esses bezerros. Por isso serão como a névoa da manhã, como o orvalho da madrugada, de logo desaparece, como a palha que o vento leva da ira e como a fumaça que sai por sua janela. Mas eu sou o Senhor, seu Deus, desde a terra do Egito. Portanto, vocês não conheceram outro Deus além de mim, porque não há salvação a não ser eu. Eu os conheci no deserto, em terra muito seca. Quando tinham comida, eles se fartaram, e uma vez farto, seu coração se encheu de orgulho. Por isso se esqueceram de mim, portanto serei com eles, para eles como um leão, para um leopardo, ficarei espreitando no caminho como ursa, roubada para os seus filhotes. Eu os atacarei e lhes rasgarei o peito. Como leão os devorarei ali mesmo, como um animal selvagem. Os farei em pedaços. A sua ruína, ó Israel, vem de vocês, só de mim o seu socorro. Vem de mim o seu socorro. Onde está agora o seu rei, para que salve todas as suas cidades e os seus juízes, os quais você disse: dai-me um rei e príncipes? Eu lhe dei um rei na minha ira, e o tirei de você no meu furor. As iniquidades de Efraim estão atadas juntas, seus pecados estão armazenados. As dores de parto virão, mas ele é filho insensato, porque será tempo de nascer, mas ele não estará no lugar por onde deve vir ao mundo. Eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão a morte as suas pragas? Onde está o inferno a sua destruição? Meus olhos estão fechados para a compaixão. Ainda que Efraim dê frutos entre os irmãos, virá o vento do leste, vento do Senhor, subindo do deserto. Ele secará a sua nascente e estancará a sua fonte. Ele saqueará o tesouro de todas as coisas preciosas. Samaria levará sobre si a sua culpa, porque se rebelou contra o seu Deus, e cairá a espada. Seus filhos serão despedaçados, as suas mulheres grávidas serão abertas pelo meio.
Israel, volte para o Senhor seu Deus, porque você caiu por causa dos seus pecados. Tragam palavras de arrependimento e convertam-se ao Senhor, dizendo: perdoa toda a nossa iniquidade, aceite o que é bom e em vez de novilhos e sacrifícios dos nossos lábios. A Síria não nos salvará, nem não iremos montados em cavalos, e não mais diremos as obras das nossas mãos, que elas são nosso Deus, porque só em ti, ó órfão, encontra misericórdia. Vou curar a rebeldia deles, vou amá-los de boa vontade, porque a minha ira se afastou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. Seus ramos se estenderão, seu esplendor será como o da oliveira, sua fragrância como o do cedro do Líbano. Os que se assentavam à sua sombra voltarão e serão vivificados. Como o trigo do florescerão como a videira, e a sua fama será como o de vinho de Líbano. Ó Efraim, que tenha eu a ver com os ídolos, eu sou o que ouço as suas orações e cuido de você. Eu sou como o cipreste verde, de mim procede o seu fruto. Quem é sábio, quem entenda estas coisas, quem é inteligente, que as compreenda, porque os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão.